E definitivamente a nossa esquerda não aprende nada e não esquece nada daquilo que não é bom, daquilo que de fato o tempo mostrou que é um equívoco a forma de pensar. Então a gente teve ontem o apagão, terça-feira, vários estados do Brasil teve, enfim, alguns minutos aí sem luz. E aí a Janja fez um comentário que trouxe à tona a mentalidade que a esquerda não vai, parece que não vai nunca mudar, que é de tudo ser estatal. E aí a Janja fez um tweet falando o seguinte: a Eletrobras foi privatizada. Este é o tweet. Sendo que, na época que a Dilma era governante, e daqui a pouco eu vou mostrar o recorte, a coisa foi muito pior. Foram 244 apagões na época em que a Eletrobras não era privatizada, era totalmente estatal. E eu quero linkar com esta manchete aqui do Estadão que corrobora o que eu falei. Eles não aprendem nada e eles não esquecem nada. Então, além de acreditarem num Estado gigantesco, com empresas estatizadas, ineficientes, problemáticas, muito mais do que empresas privadas, é o que a história recente do Brasil tem nos mostrado, eles voltaram com aquelas antigas práticas de lotear conselhos de estatais, diretorias de estatais. Então é você tirar espaço dos técnicos e colocar indicações políticas. Uma ou outra pode ser boa, pode até ser, não vou generalizar, dizendo que nenhuma presta, esse não é o ponto. Mas o racional, o modus operandi, de fato, não é levar em consideração, primordialmente, a capacidade técnica do indicado, né, para cargos relevantes de estatais. E com relação à questão da Eletrobras, né, que a Janja falou, ela foi privatizada, esse é o tweet. Eu trouxe aqui uma reportagem de 23/1 de 2015, do estado de Minas. País tem 244 apagões na gestão Dilma. Desde janeiro de 2011, quando a presidente Dilma tomou posse pela primeira vez, até a última segunda-feira, né, considerando essa data de 23/1 de 2015, dia em que 10 estados e o Distrito Federal ficaram sem luz. O Brasil acumula 244 interrupções significativas no fornecimento de energia, aquelas com carga igual ou superior a 100 megawatts. Então isso aqui era do tempo que a Eletrobras não era privatizada, Janja. E petistas que acreditam que o problema do apagão de ontem foi porque a Eletrobras foi privatizada. Cara, assim, as teorias, as narrativas da esquerda não resistem a uma pesquisa rápida no Google. Não resistem. Assim, por isso que muitas coisas são falácias. Não resistem aos fatos. Então, esse é um ponto. E eu quero trazer para vocês também aqui um tweet do Bolsonaro que compara o lucro das estatais até o finalzinho do PT no governo, né, da gestão Dilma, depois comparando com o período Temer e Bolsonaro. A coisa é gritante. Por quê? Temer e Bolsonaro privilegiaram meritocracia, pessoas técnicas para cargos de gestão, cargos de diretoria nas estatais. O Temer começou com esse movimento e o Bolsonaro continuou. Então vejam os números. Deixa eu até dar aqui um zoom para vocês conseguirem ver. Então em 2015, prejuízo de 32 bilhões nas estatais. 2016, quando aí o Temer já assume, lucro de 4,4 bilhões, então já deu uma estancada. 2017, 4,9 bilhões. 2018, 71 bilhões. Olha isso. 2018, aí já entra Bolsonaro. 2019, já entra Bolsonaro, 111 bilhões. Continuou esse trabalho da meritocracia e de pessoas técnicas nos cargos de direção. 2020, lucro de 60 bilhões. Lembrando que deu uma caidinha, mas foi pandemia. Ainda assim lucrou 60 bilhões. A Dilma em 2015, sem pandemia, sem nada, prejuízo de 32 bilhões. 2021, lucro de 187 bilhões. Pessoal, essa é a diferença de como a esquerda costuma gerir empresas estatais no Brasil e como a direita costuma gerir. A diferença é gritante. É o respeito com o dinheiro público. São indicações muito mais capacitadas para os cargos, em média. E aí continua, estatais voltam a registrar grande lucratividade depois de anos de prejuízos bilionários e lucros medíocres. Isso aqui, né, comparando o período do PT com o do Temer e Bolsonaro. E segue aqui o Bolsonaro.
Em 2015, último ano pleno do PT, o prejuízo havia sido de 32 bilhões. Em 2019, o lucro foi de 111, 2020 de 6,6 bilhões, apesar da pandemia, 2021 lucro de 187 e recorde de lucro do BNDES em 2021, 34 bilhões. Porque aqui não financiou países não democráticos, não teve as campeãs nacionais, foi uma coisa mais técnica, mais voltado para a origem, que é o BNDES. E segue o presidente. Presidências e conselhos das estatais. Mudanças conquistadas com indicações técnicas e lideranças comprometidas com o erário e não com coisas obscuras. Então o Bolsonaro falando. É óbvio, não à toa que saiu de prejuízo multibilionário para lucros multibilionários. Respeito ao dinheiro e ao patrimônio dos brasileiros. Corruptos encurralados, estatais a serviço do Brasil. Então, pessoal, é por isso que eu digo, infelizmente a nossa esquerda não esquece nada e não aprende nada. Tiveram 4 mandatos no passado recente. Não aprenderam. Agora eles estão repetindo os mesmíssimos erros no 5º mandato. Pessoal, tem como dar certo? Tem como ficar otimista com o Brasil de hoje? Desculpa, mas assim, a realidade se impõe. E eles não melhoram. Dá a impressão que eles patinam sempre, não avançam nas ideias. É uma coisa impressionante. Pessoal, é isso. Coloquem nos comentários se concordam com as minhas análises. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.